Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Na série Panteões de hoje, deuses egípcios, vamos falar sobre Mut, a deusa mãe. Mut é uma deusa do Egito Antigo e ela era esposa de Amon, que depois ele virou Amon-Ra, né? Então, assim, durante o Império Novo, o seu casamento era uma das celebrações anuais mais comemoradas. Ela era também a mãe adotiva do filho de Amon, né? O Khonsu. A rainha de todos os deuses, ela era considerada. Mut era entendida como uma deusa bastante poderosa. De início, era apenas uma deusa falcão da cidade de Tebas. A partir, mais ou menos, da 18ª dinastia, quando o deus Amon se tornou, então, popular, Mut passou a ser vista como, então, a sua esposa, porque ela substituiu a primeira esposa dele, né, que era a deusa Amonet. Essa deusa, ela era representada como uma mulher simples. Ela tinha um vestido vermelho ou azul, usando sempre uma serpente, né, que é chamada de uréus, e uma dupla coroa do Alto e do Baixo Egito, representando então aí esses dois locais. Por vezes, era também representada com a cabeça de leoa, como uma mulher vestindo um cocar de abutre ou com essa coroa dupla. O símbolo dela, né, o símbolo hieróglifo dela, era o abutre, que foi usado nas coroas das rainhas do Egito para tipificar a maternidade. Possui uma sala dedicada a ela no templo de Karnak. Às vezes, ela também era retratada com a cabeça ou o corpo de um abutre, ou como uma vaca, pois posteriormente ela se fundiu junto com a deusa Hathor, ou Hathor, outra grande mãe divina, que era geralmente representada como uma mulher com o rosto e os chifres de vaca. Em sua homenagem era realizado um curioso festival, conhecido como Festival da Bebedeira. Mais para frente, aliás, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito desse festival, tá? Mut era deusa abutre, senhora de Ixcheru, ao sul de Karnak. Seu nome significa mãe e era considerada a grande mãe da Núbia, aparecendo em figuras mágicas compósitas. Mut foi identificada com Nu também, que era o deus dos abismos. Originalmente, ele não só representava a obscuridade, mas também as águas insondáveis que fluem por debaixo da terra, formando a fonte do rio Nilo. Essas correntes abismais representam a matéria primogênita da qual se originaram a criação de todos os deuses. Por isso que ela é considerada a mãe de todos, né? Assim, Nu, esse deus com o qual ela se fundiu, era chamado de o mais velho e o mais sábio dos deuses, que já existiu, quando ainda não existia céu e terra. Ele era o possuidor de todos os segredos, o pai de todos os deuses do mundo. Mut já era divindade em Tebas, só que ela era uma divindade menor, pequena, pouco cultuada. Aí, então, ela se casou então com Amon, Amon se tornou Amon-Ra, se tornou um grande deus, e a presença de Mut junto a esse deus de Tebas, né, esse deus tebano, teve esse desejo de reforçar as características solares, no caso do deus. Ele podia então ela então podia desempenhar o papel junto a ele como esposa e tanto também quanto filha, que é chamada a filha, o olho de Ra. Acho que vocês já devem ter escutado essa expressão, tem até um símbolo, né? Não é o de Horus, tá? É o de Ra mesmo. Entre as formas divinas masculinas, Amun-Ra era o deus Sol, e o filho dele, o Khonsu, era o deus da lua. Então, Mut aparecia como a deusa que atraía a inundação desse terceiro olho. Trata-se de três divindades locais com origens diferentes, associados em Tebas. Segundo o típico modelo familiar, Amon, Mut e Khonsu seguem agrupados em tríade, como a forma de preencher o desejo dos teológonos, que coordenam diferentes cultos praticados na mesma cidade, e que não implicava, porém, que fosse objeto de um culto sistematicamente cumprido. Era uma comemoração mais curta, porém com muita intensidade.
Em outras ocasiões, Mut aparece como um falo, afirmando que ela é possuidora tanto dos atributos femininos quanto dos atributos masculinos da reprodução. No aspecto se apresenta como falo, ela é alada, ou seja, ela possui asas, e possui também garras de leão. No Egito Antigo, o abutre simbolizava o poder da proteção, da arte egípcia. O abutre muitas vezes estava associado ao poder das mães celestes, sendo Mut uma representação da deusa mãe universal, mãe de todas as coisas. Mas ainda assim, o abutre ele come cadáveres e dá novamente a vida, então simbolizando o ciclo da perpétua transmutação morte-vida. Na África do Sul, o abutre egípcio estava associado aos amantes, porque porque os abutres, como os pombos, eram sempre vistos aos pares. No livro dos mortos, há uma passagem que diz que para o morto não se decompor se pronunciava algumas palavras mágicas sobre uma estátua de Mut, dessa deusa, com 3 cabeças. Uma das deusas era pajé, com algumas plumas, e outra com uma cabeça humana mesmo, com uma coroa, e a outra com a cabeça de abutre com plumas. Mut identifica-se com Bastet e Sekhmet, para acentuar as características solares de Amon-Ra. E nessas ocasiões ela é representada na forma de leoa. Enquanto que seu aspecto maternal já não tem nenhum caráter guerreiro de nenhuma das deidades anteriores. Ao sul do templo de Amon-Ra, de Karnak, tinha um santuário chamado de Hu-Mut, com um pequeno lago em forma de meia-lua. E um dos lados dele também, além do lago, um dos lados desse templo era formado como se fosse uma meia-lua, que era para ser feitas ali as adorações, né, quando ela estava no seu aspecto de leoa. Seus outros centros de culto estavam em Tanis, em Sais e no oásis de Jarga e Djala, são cidades lá do Egito, tá? Ela era adorada também no deserto de Ramaná, Mendes e Sabenitos. Aparece ainda como a instrutora e protetora de reis e rainhas, que se apresentava como a coroa de abutre. No próprio templo de Amon havia também capelas dedicadas tanto ao filho quanto à esposa. Durante o festival de Mut, uma estátua da deusa era colocada em um barco que velejava em torno desse lago sagrado, lago chamado Icheru, que tinha a forma então de lua crescente. Essa também foi a forma dada ao templo, né? Assim como eu já citei. Eu vou falar um pouquinho a respeito desse festival da deusa Mut, como que ele acontecia, tá? Imagina milhares de pessoas absolutamente bêbadas, todas elas ao mesmo tempo. Imagina que essas pessoas elas estão dispostas a se entregar de corpo e alma a uma celebração marcada pelo exagero sem limites. Imagina que em meio a toda essa bebedeira rolava muita dança, cantoria e muito sexo. Imagina agora que essa era uma experiência religiosa de muita importância, não apenas tolerada, mas incentivada e, de fato, patrocinada pelos governantes. O Festival da Deusa Mut, ou simplesmente o Festival da Bebedeira, realizado em Tebas, no Antigo Egito, durante o Reinado Médio, era uma das celebrações mais importantes do calendário religioso. Ele era praticado em honra à deusa Mut, que, segundo a lenda, havia evitado o fim do mundo, graças ao seu discernimento e do seu bom grau de esperteza. Segundo essa lenda, né, segundo esse mito, o fim dos tempos já estava planejado, já era certo que o mundo ia acabar, já com data específica e tudo. Seria varrido da existência pela deusa Sekhmet. Mas, né, a ira dos deuses iria recair sobre a terra e a humanidade pagaria o pato, pois a Sekhmet ela estava furiosa com os mortais, por eles não terem produzido nada que fosse digno do seu respeito. Mut era uma deusa menor, como eu falei, mas ela era padroeira dos campos das colheitas e da cerveja. Ela não queria que os mortais fossem massacrados, e aí ela teve essa ideia brilhante. Ela apresentaria a Sekhmet uma das criações dos humanos, a cerveja, porque aí, né, para ver se agradava a deusa. Dito e feito. Mut apresentou a bebida à deusa destruidora, que ficou impressionada com aquele elixir mágico. Ela bebeu tanto, mas tanto, que ela perdeu interesse em destruir o mundo. Então, assim, deve ter sido uma tremenda bebedeira, né? Pois além dela ter esquecido completamente dos seus planos, ela desistiu também. Seja como for, o mito ficou popular.
Em homenagem à esperteza da deusa Mut, os antigos egípcios reservavam uma data para honrar a sua salvadora, bebendo até cair. O festival se iniciava com oração, com os habituais sacrifícios de animais, mas logo se transformava em uma orgia de bebidas que duravam 3 noites. A ordem era entornar cerveja, cantar, dançar até perder a consciência e dormir aonde fosse, nos templos, nas praças, nas ruas. Todo mundo divertindo, tudo, todo muito legal, parecendo uma tremenda rave do mundo antigo. O problema é que o festival começou a crescer muito. Pesquisadores supõem que o Festival de Mut se iniciou como um ritual reservado, praticado por poucas pessoas, alguns sacerdotes, né? Que se trancavam em templo e bebiam até cair. Mas aí começou a ficar popular. A população achou aquilo interessante e resolveu também, então, participar e honrar a deusa, né? As autoridades permitiram que isso acontecesse, mas a cada ano do festival, atraía mais e mais e mais gente. Chegou um ponto em que a população de Tebas mais do que triplicava. Em um dia, a coisa saiu do controle. Ninguém sabe ao certo o que foi que aconteceu. Talvez a falta de bebida, talvez o excesso de bebida, talvez algum boato tenha se espalhado pela cidade, ou talvez as pessoas estivessem simplesmente enlouquecidas. O fato é que a multidão começou a detonar a cidade, destruir tudo no meio do festival. Monumentos, casas, foram tudo incendiados. Pessoas foram pisoteadas até a morte, mulher, criança foram atacadas e muitas brigas aconteceram. O frenesi religioso, potencializado pela bebedeira sem limite, fez com que Tebas ardesse, né, queimasse, pegasse fogo por dias e dias. Os sacerdotes ficaram furiosos, o povo havia pervertido o sentido da festividade. E quando os pobres sacerdotes tentaram deter a distribuição de cerveja, eles é que acabaram assassinados. Dizem as lendas que alguns foram ironicamente afogados em barris de cerveja, ou soterrados, né, sobre a cevada. O festival, que deveria durar 3 noites, ocorreu por mais de uma semana e só terminou quando os soldados do faraó puseram fim à loucura com armas. O resultado da festa foi desastroso. Tebas quase foi destruída, prédios queimaram até o chão. Monumentos foram reduzidos a escombros, cadáveres se acumulavam pelas ruas, plantações foram pisoteadas e até o porto da cidade foi devastado pela multidão. Tebas, uma das mais belas cidades do Antigo Egito, quase teve que ser reconstruída. Apesar do caos, o Festival da Bebedeira continuou acontecendo anualmente, mas a partir de então com um controle, né, um pouquinho mais rígido. Essa então é a história aí da deusa Mut. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais a respeito dela. Eu sou a Juliana Silva, esse aqui é o Mystic World. Se você gostou, compartilha, curte o vídeo, para que essa e outras informações cheguem cada vez mais a novas pessoas. Tá? Um beijo para vocês. Eu volto semana que vem com mais um vídeo da série Panteões. Bye, bye!